Sabe aquele resfriado comum que parece totalmente inofensivo? Pois é, hoje vamos falar sobre um vírus que se disfarça exatamente assim. Mas por trás dessa fachada de resfriado pode existir um risco bem sério, especialmente para quem é mais vulnerável. Vamos desvendar juntos o que é o VSR. Pois é, a grande questão é essa, né? Como é que uma coisa que parece tão boba, um resfriadinho, de repente vira uma ameaça de verdade? E a parte mais interessante, o que a ciência está fazendo para finalmente mudar essa história. Então vamos dar nome aos bois. O vilão da nossa história é o vírus sincicial respiratório, o famoso VSR. É ele que causa, desde um simples nariz escorrendo até quadros bem graves, como a bronquiolite. E olha que dado interessante, praticamente toda criança pega esse vírus até os 2 anos de idade. Só que o impacto varia demais, dependendo da idade e da saúde de cada um. Ok, então vamos entender o caminho desse vírus. Como é que esse suposto resfriado pode escalar e se tornar algo perigoso? A gente vai seguir passo a passo a progressão dele e ver quem são as pessoas que precisam ficar mais atentas. E a coisa pode acontecer muito rápido, viu? Num dia é só um narizinho escorrendo, uma tosse leve, mas em questão de 2, 3 dias, o quadro pode mudar completamente. A respiração fica rápida, começa aquele chiado no peito e, nos casos mais sérios, pode aparecer a tal da cianose, que é quando os lábios e os dedos ficam azulados. É um sinal de alerta máximo de falta de oxigênio. É justamente essa rapidez que faz do VSR um perigo real para os bebês. Mas é importante dizer, o VSR não afeta todo mundo do mesmo jeito. Quando a gente olha os dados, fica muito claro que existem 2 grupos que sofrem muito mais com as formas graves da doença. Eles estão, digamos, nos 2 extremos da vida. Vamos ver quem são eles. Olha só, fica bem nítido aqui. De um lado, os bebês e as crianças bem pequenas, com menos de 2 anos, o sistema de defesa deles ainda está, amadurecendo. Do outro lado, os adultos com 60 anos ou mais, que muitas vezes já têm outras doenças ou um sistema imunológico que já não responde com a mesma força. E quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, os números são um verdadeiro alerta. Pensa só, mais de 30 mil casos graves reportados entre 2020 e 2022. Não é pouca coisa, né? Isso deixa claro que não estamos falando de algo raro. É um problema de saúde pública sério e que está acontecendo aqui, agora. Agora se preparem porque esse próximo dado é pesado. Em 2022, a taxa de mortalidade entre os idosos com 60 anos ou mais que tiveram quadros graves de VSR foi de 21%. 21%. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, de cada 5 idosos hospitalizados em estado grave por causa do VSR, mais de um, infelizmente, não resistiu. É um número muito, muito alto. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o grande problema. Se a coisa aperta e o caso se agrava, não existe um remédio específico que mate o vírus. O que os médicos podem fazer é dar suporte, sabe? Ajudar o corpo a lutar. Isso significa dar oxigênio, manter a hidratação e, nos casos mais extremos, usar ventilação mecânica. É por isso, exatamente por isso, que a palavra-chave aqui é prevenção. Mas felizmente, o jogo está virando. Depois de tanto tempo dependendo só desses cuidados de suporte, a gente finalmente está entrando numa nova era. Uma era em que a prevenção é a nossa principal arma. E isso aqui é histórico, gente. Pela primeira vez na história, a gente tem um arsenal poderoso com vacinas e anticorpos feitos sob medida para impedir os casos graves de VSR. É uma revolução, de verdade, no combate a esse vírus. Vamos começar por quem mais precisa de proteção: os bebês. Como é que a gente pode criar um escudo para eles, de preferência antes mesmo de terem contato com o vírus? Existem basicamente 2 estratégias super inteligentes. A primeira é proteger o bebê ainda na barriga. A gestante toma a vacina, produz as defesas e passa esse escudo pronto para o filho através da placenta. A outra estratégia é dar esses anticorpos já prontinhos diretamente para o bebê logo depois que ele nasce. É uma proteção imediata. Falando da vacinação na gravidez, a vacina se chama Abrysvo. Ela é recomendada a partir da 28ª semana. E olha, o timing aqui é tudo. A gestante precisa tomar a vacina pelo menos 14 dias antes do parto. Por quê? Porque esse é o tempo que o corpo dela leva para produzir os anticorpos e passar essa proteção toda para o bebê. A ideia é que ele já nasça com esse super escudo. Agora, sobre os anticorpos que o bebê pode receber, aqui a gente vê uma evolução gigantesca. Antes, tinha o palivizumab, mas era só para bebês de altíssimo risco e exigia injeções todo mês. A grande novidade é o nirsevimab. Ele é recomendado para todos os bebês com menos de 8 meses e o melhor, é uma dose única que protege pela temporada inteira. É uma mudança e tanto.
Beleza? Já vimos como proteger os pequenos. Agora vamos virar a chave e focar no outro grupo que corre mais risco. O que a ciência tem a oferecer para reforçar a defesa da turma com 60 anos ou mais? Para essa faixa etária, hoje temos duas opções de vacina no mercado, a Arexvy e a Abrysvo. As duas são de dose única, o que é ótimo. A tecnologia delas é bem moderna, focada em estimular a melhor resposta do sistema imune. Um detalhe é que a Abrysvo é a mesma que é usada nas gestantes e também tem indicação para pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos. Então, para quem é a vacina? A recomendação é bem direta. Se a pessoa tem 70 anos ou mais, a vacina é recomendada de rotina. Para quem está na faixa dos 60 aos 69, a recomendação é forte, especialmente se tiver alguma comorbidade, como doença do coração, do pulmão, diabetes. E a notícia boa é que uma dose só já garante proteção por pelo menos 2 temporadas do vírus, e pode ser tomada em qualquer época do ano. Certo, com tanta informação boa, a pergunta é: como a gente coloca isso em prática? Agora, para fechar, vamos montar um pequeno plano de ação resumindo os pontos mais importantes para se proteger. O primeiro passo, e muito importante, é entender a época do ano em que o vírus mais circula. O VSR tem uma sazonalidade e ela muda de região para região do Brasil. Saber qual é o período de pico na sua cidade ajuda e muito a planejar a proteção, principalmente no caso dos bebês que vão receber os anticorpos. No fim das contas, tudo se resume a algumas conversas que precisam acontecer. Se é uma gestante, a conversa com o médico é sobre a vacina Abrysvo. Para pais e mães de recém-nascidos, o papo é sobre o anticorpo Nirsevimab. E para os adultos com 60 anos ou mais, a conversa é sobre qual vacina contra o VSR é a mais indicada. O ponto em comum? Sempre conversar com um profissional de saúde. É ele quem vai guiar a melhor decisão. Essa frase resume tudo, né? Aquela ameaça que era meio invisível, que a gente não tinha muito como lutar contra, agora tem soluções bem visíveis e concretas. A prevenção, hoje, é sem dúvida a nossa ferramenta mais poderosa. E a gente termina com essa provocação. Agora que os riscos estão claros e as novas ferramentas estão aí, disponíveis, o escudo de proteção da família contra o VSR está pronto para a próxima temporada? Vale a pena pensar nisso e, claro, conversar com o médico. Essa conversa pode mudar tudo.